falar nessa manhã sobre discipulado. Nós vamos falar sobre discipulado nessa manhã. Porque sabe, irmãos, nós temos vivido nas últimas semanas como igreja um tempo de muita ativação. No último final de semana nós tivemos o Sozo. Quantos participaram do Sozo aqui? Quantos creem que foi uma bênção participar do Sozo? Porque o nosso Sozo é uma plataforma de quê, irmãos? De pregação do Evangelho, de ministração da verdade mais importante do universo. Final de semana passado nós pregamos o Evangelho. Ontem nós tivemos o Cultura Emaús. Quantos participaram do Cultura Emaús? Glória a Deus. Ontem nós tivemos um tempo de falar sobre a nossa casa, sobre aquilo que nós como igreja Emaús cremos. E ontem foi uma bênção. E como foi falado aqui no informativo, daqui a algumas semanas nós iremos ter o nosso batismo. Algumas pessoas irão declarar publicamente que creram em Jesus. Isso é uma bênção, sabe? O pastor Vinícius pregou aqui alguns domingos atrás acerca do nosso mandato cultural. Uma ordem clara de Jesus de nós irmos por toda a terra e pregarmos o Evangelho. Mas o interessante é que não é apenas sobre pregar o Evangelho, é também sobre discipular nações. Quando nós lemos esse mandato cultural em Mateus 28:19, Jesus fala: ide, portanto, e fazei discípulos. Como que eu faço discípulos? Jesus continua, ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E esse guardar é sobre observar. Esse guardar que Jesus está afirmando é sobre fazer com que a pessoa tenha uma experiência sobre algo. Sabe, irmãos, a coisa mais importante da nossa vida é quando nós aceitamos Jesus. Mas essa é uma experiência que não para nesse dia que você foi alcançado pelo Espírito Santo. Ela continua até o dia que nós formos para o céu, ou o dia que talvez Jesus venha nos buscar, sabe? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos passando por um processo de maturidade. E a ferramenta que Deus usa para esse processo de maturidade, ou uma das ferramentas, é o discipulado. Quantos aqui são discípulos de alguém? Quantos aqui gostariam de ser discipulados por Jesus? Agora, a pergunta mais importante não é sobre um desejo de ser discipulado por Jesus. Mas a pergunta mais importante é: quantos estão aqui dispostos a ser discipulados por Jesus? Porque o desejo eu sei que todos nós temos. Mas a verdadeira resposta que a gente tem que dar não é quando há um desejo no nosso coração, mas sim quando há uma necessidade de disposição de ir um pouco mais profundo do que a gente está acostumado. Sabe, irmãos, eu sempre lembro do exemplo do jovem rico. Em Mateus 19 fala acerca de um jovem que se achegou a Jesus e falou: mestre, o que eu tenho que fazer para estar contigo? Ele tinha o que, irmãos? Desejo de estar com Jesus. Ele ansiava por estar com Jesus, ele queria caminhar com Jesus, ele queria participar daquilo que Jesus estava construindo. Mas quando Jesus trouxe uma exigência para ele, a Bíblia fala que ele se entristeceu e ele foi embora. Ele tinha o desejo, mas não tinha o quê? A disposição. Curva a sua cabeça por um instante, coloca a mão no seu coração. Eu queria que, por alguns instantes, você orasse agora ao Espírito Santo. Com as suas palavras, peça para o Senhor liberar agora sobre a sua vida uma porção da palavra que vai se transformar em revelação. Fale com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, o Senhor tem, Pai, nessa manhã, total liberdade aqui. Senhor, faça conforme a Tua vontade, o Teu desejo nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor possa gerar, Senhor, verdadeira revelação. Que não seja apenas, Senhor, uma palavra ministrada, mas que seja uma revelação que atingirá mente e corações nessa manhã. E eu declaro que através, Senhor, dos princípios e parâmetros da sua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus, amém? O tema que eu escolhi para essa palavra é ser discipulado por Jesus. Mas antes de entrar
nesse aspecto do discipulado com o próprio Jesus, eu quero trazer um conceito do que é discipulado. Porque o termo discipulado, ele é muito comum, mas às vezes a gente não parou para pensar acerca do que é. A gente ouve tanto falar de discipulado, mas o que é discipulado? Sabe, irmãos, o discipulado é o quê? É um processo de instrução que é necessário para o desenvolvimento daquilo que eu chamo da nossa envergadura espiritual. Sabe, quem na última semana lá no Souso recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a gente chama de um bebê na fé. É uma pessoa que está começando uma caminhada. Você concorda que tem muita coisa que essa pessoa precisa aprender? E a maneira pela qual ela vai se desenvolver, essa envergadura espiritual dela, através de conhecimento, de oração, de jejum, de disciplinas espirituais, é através do genuíno discipulado. Não há outra maneira de você crescer na sua vida cristã, se não for através de um discipulado genuíno. Você precisa ser discipulado. E esse processo de discipulado, ele não acontece apenas para quem acabou de nascer de novo. Ele é necessário para quem acabou de nascer de novo, mas para você ele também é necessário hoje. Irmãos, o lugar mais seguro que nós temos é quando nós caminhamos com alguém que tem uma experiência maior, que tem uma maturidade maior do que a nossa, para nos instruir nas nossas fraquezas. Nós, como cristãos, de maneira nenhuma somos perfeitos. Eu não sei você, eu não sou perfeito. Talvez alguém aqui possa se achar perfeito, mas eu tenho que dar uma notícia: nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando todos os dias aquele que é perfeito. Jesus é maravilhoso e Ele é perfeito, e nós o buscamos. E a maneira que nós devemos, nesse lugar de humildade, para aumentar a nossa maturidade, é estar disposto a ser discipulado. E esse discipulado, ele pode acontecer tanto através de um irmão que o Senhor coloca na sua vida, como através do próprio Espírito Santo discipulando o seu coração. São duas maneiras que você vai ser discipulado. Então, primeiro, para que serve o discipulado? Para que você se torne cada vez mais um cristão maduro, um filho maduro. Essa é a função do discipulado, é para o nosso amadurecimento. Isso gera o quê? Uma cultura de crescimento espiritual e principalmente de comprometimento com a missão de Deus para nós como corpo de Cristo. Então o discipulado é para quê? É para você ser desenvolvido como um servo, como um filho de Deus no corpo, mas também de maneira individual. O Senhor tem algo para a sua vida, irmão, olha para cá. Deus tem algo para a sua vida de maneira individual, mas Ele tem também para a sua vida de maneira coletiva. Você não vai ser, ou se tornar, ou crescer espiritualmente para viver apenas a sua própria vida. A nossa vida como cristão é para quê? É para servir o próximo. Então Deus tem algo para a sua vida de maneira individual, mas Ele também tem algo para a sua vida de maneira coletiva. Sabe, irmãos, ontem no Cultura Emaús, falando acerca das áreas da nossa igreja, eu teci um comentário que eu acredito que é muito pertinente para nós compartilharmos aqui também. Sabe, Deus não te criou para apenas ser um frequentador de culto. Deus não te criou para você bater ponto na igreja nos dias que você tem algum compromisso. Não é sobre isso, irmãos. Deus te criou para algo muito maior. Deus te criou para algo que talvez você ainda não entendeu, mas é por isso que Ele está te colocando em meio a pessoas que cada dia mais que você tiver essa disposição de ouvir, você vai se tornar cada vez mais maduro, e essa maturidade vai te levando cada vez mais próximo daquilo que Deus te criou para ser, amém? Deus tem algo muito maior para a sua vida, talvez você ainda não percebeu, mas o discipulado vai ser uma maneira onde o Senhor vai abrir os seus olhos. Irmãos, você precisa ser discipulado. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha para ela, fala assim: você precisa ser discípulo. Você precisa ser discípulo. Todos nós precisamos aprender esse lugar de sermos discípulos. Irmãos, meu novo nascimento, quando eu conheci Jesus plenamente na minha vida, foi dia 16, 17, 18 de agosto de 2013. Num desses encontros com Deus na chácara. Quantos participaram de um encontro com Deus na chácara? Gostoso, né, irmãos? Maravilhoso. Eu tive a plena revelação de Cristo e um encontro com Deus. Sabe, sempre que eu me recordo dessa época, eu me lembro muito bem que o Senhor usou a vida de uma pessoa
para primeiro pregar o evangelho para mim. Era um irmão que trabalhava junto comigo, ele pregou o evangelho para mim, mas ele não apenas pregou o evangelho para mim. Era um casal que, irmãos, quando eu lembro dessa época na minha vida, quando eu paro para pensar sobre as circunstâncias dessa fase, eu fico realmente muito constrangido com a bondade de Deus na minha vida, porque Deus me plantou para andar com um casal que me discipulou verdadeiramente. Eu fui discipulado, irmãos, eu fui discipulado, sabe? Eu sou uma pessoa muito racional, eu sou uma pessoa muito analítica, sou muito crítico em algumas coisas, e sabe, irmãos, não foi fácil para esse casal me discipular, não foi. Eu era muito duro em alguns posicionamentos, sabe? Eu tive grandes debates, eles tiveram que tirar dúvidas, eles tiveram que me confrontar, eles tiveram que me exortar, eles tiveram que apontar quando eu estava errando, eles tiveram que apontar quando eu pecava. Eu fui discipulado. Mas, irmãos, não tem nada mais prazeroso na vida do que quando eu olho para trás, e eu sou extremamente grato porque Deus plantou na minha vida pessoas que não negociaram falar comigo o que eu precisava ouvir, não apenas o que eu queria ouvir. O discipulado, ele fala sobre você ouvir o que é necessário, não aquilo que os seus ouvidos ou que o seu coração precisa. Irmãos, o evangelho está sendo pregado de maneira muito leviana atualmente em alguns contextos. Tem pessoas negociando muita coisa do verdadeiro evangelho em nome de massagear o seu ego, em nome de massagear e de talvez trazer um conforto para a sua vida, que talvez não seja o que você precisa. Sabe, Deus é bom, irmãos. Quantos creem que Deus é bom? Deus é bom. Ele sempre tem o melhor para você. Mas o melhor de Deus para você não é necessariamente o que você quer. O melhor de Deus para você, talvez, é contrário àquilo que o seu coração deseja. Talvez o que Deus tem para você, você não compreende, porque o seu campo de visão é curto. Mas confiar em Deus vai te levar a lugares que nem mesmo você está planejando na sua mente, no seu coração. Quando eu olho para trás, eu sou muito grato pela vida dessas pessoas que investiram tempo na minha vida. Eu sou muito grato porque o coração delas era um coração de quê? Era um coração de servir. Sabe, hoje eu ainda tenho bases de fé dessa época, irmãos. Eu tenho alguns trejeitos de ministração, por exemplo, da época que eu andava com esse casal. Sabe, eu tenho até exemplos que eles usavam comigo na época, eu já usei muito com outras pessoas. Sabe, isso é discipular. Mas o mais importante do que discipular, irmãos, é a gente aprender o quê? A ser discipulado. Talvez quando a gente olha para esses contextos, você pode até entender que, cara, eu quero discipular então. Mas antes de você discipular alguém, você precisa ser discipulado. Antes de ensinar alguém, você precisa ser ensinado. Antes de você instruir alguém, você precisa ser instruído. Antes de você levar outros para a maturidade, você precisa ser maduro. Existe um processo. Deus não é negligente. Ele vai organizar tudo para que tudo ocorra no momento certo, da maneira certa. Discipular, irmãos, não é apenas sobre estar junto e se divertir. Quantos aqui participam de um GR? Levanta a sua mão. Quem aqui faz parte de um GR? Quem não levantou a mão, me procura no final para você fazer parte de um GR, amém? Porque o lugar aqui na igreja Emaús que você é discipulado é através do GR, amém? Amém? Então olha só que interessante, quando a gente fala desse processo do discipulado, não é só sobre se divertir. Por que eu estou falando de GR? Porque geralmente quando você está com o pessoal do seu GR é um momento muito gostoso, é um momento muito bom. Às vezes você faz um churrasco, às vezes você faz uma viagem junto, às vezes você vai para algum lugar comer junto, é maravilhoso. É um momento ali de descontração, mas isso não é discipulado, ok? Isso faz parte do processo do discipulado, isso tem que acontecer, mas o discipulado não é somente isso, isso é uma parte do discipulado, porque o verdadeiro discipulado é buscar o padrão bíblico de Cristo e imprimir isso através do relacionamento, através da disposição, através da oração, através da exortação e através das lágrimas. Isso é discipulado. Se você tem uma pessoa que está te discipulando hoje, ela está seguindo esse padrão na sua vida.
não é só sobre festa, é sobre quando também necessário te exortar, orar por você, ir na sua casa falar o que você precisa ouvir. Amém, irmãos? Tem um termo que eu uso no meio profissional, que eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre discipulado, porque discipulado é ter conversas difíceis. Quantos aqui já participaram de uma conversa difícil? Discipular é você participar de conversas difíceis. Irmãos, é muito interessante, essa semana eu tive uma conversa difícil. Essa semana eu tive uma conversa difícil com um discípulo, sabe? Mas em momento nenhum eu negociei o padrão daquilo que precisava ser feito, em momento nenhum. E teve um momento que eu tive que ser mais duro, e teve um momento que eu tive que ser mais firme, e teve um momento que eu tive que exortar. Isso é discipular. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Porque eu estava discipulando um verdadeiro discípulo. Porque tudo aquilo que foi instruído, sabe, ele entendeu que era para o crescimento, para o amadurecimento, para a transformação. A gente precisa ter esse coração de aprender a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Isso seja através da própria voz do Espírito em você, mas também através de irmãos que amam a sua vida e que estão falando coisas para você que é necessário. Discipular é ter conversa difícil. Nem todo mundo está disposto a participar de uma conversa difícil, mas é fundamental você ter disposição para ser confrontado. Geralmente uma conversa difícil é resultado de quê? Da falta de transparência. Às vezes a conversa difícil é falta de você ter uma envergadura e uma maturidade e não ter essa abertura para conversar e falar com as pessoas. E geralmente quando a gente tem que ter uma conversa difícil, é quando o problema já está muito grave, já está quase estourando. Você não buscou ajuda numa primeira instância, você deixou até o final. E aí a gente tem que resolver, e aí se torna algo difícil na nossa vida. Que nós tenhamos um coração de aprender e ouvir de todos aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida para nos instruir, amém? Repete assim comigo: eu preciso aprender a ser exortado. Você precisa aprender a ser exortado, meu filho. Eu preciso aprender a ser exortado. Todos nós precisamos aprender a ser exortado. Francis Chan, um pastor e escritor americano, ele fala sobre ele tem uma seguinte frase que ele diz: fazer discípulos é muito mais do que transmitir uma informação, é compartilhar uma vida que segue a Jesus. Se você quer entender como é o padrão de um discipulado bíblico, é se a pessoa que está te discipulando hoje está seguindo aquilo que está descrito na palavra de Deus. O padrão do discipulado cristão é apontar para Cristo. Amém? É apontar para Jesus. O final de todo discipulado tem que ser o quê? Apontar para Cristo. Eu tenho que levar para o Senhor. Eu tenho que levar para a palavra. Porque é isso que é o nosso verdadeiro prumo. Discipulado não é sobre opinião pessoal. É sobre a palavra e o embasamento daquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe muitas pessoas que foram discípulos. Por exemplo, Josué foi discípulo de Moisés. Eliseu foi discípulo de Elias. Timóteo foi discípulo de Paulo. Os 12 apóstolos foram discípulos de Jesus. E a minha pergunta é: você é discípulo de quem hoje? Você é discípulo de quem? Você tem apenas frequentado os cultos, as reuniões, mas você está realmente disposto a ser discipulado? Você deseja ser discipulado primeiramente por Jesus? Existe uma disposição no seu coração? Um grande avivalista, um herói da fé, o D.L. Moody, ele fala que o maior problema da igreja hoje é que temos muitos convertidos, mas temos poucos discípulos. O discipulado é esse processo de aprendizagem, mas também é um lugar onde você precisa ter disposição. Amém? E quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 e 32, diz o seguinte: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Você tem disposição de fato entregar a sua vida conforme a necessidade e quando a palavra exigir algo de você, você tem a disposição de seguir aquilo que a palavra está trazendo para você? Você tem disposição de ser confrontado quando você estiver fora do padrão da palavra de Deus?
Você tem disposição de ouvir quando o Espírito Santo está falando algo sobre você no seu íntimo? Isso é ser discipulado. Isso é ser discípulo de Jesus. Sabe, eu quero trazer para vocês 2 pontos acerca desse discipulado com Jesus. 2 aspectos. Abre para mim, por favor, em Lucas, capítulo 14, no verso 25. Se você puder abrir a sua Bíblia também. Lucas 14, verso 25. Glória a Deus, na versão Nova Almeida atualizada. Lucas 14, 25 diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Verso 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Verso 33, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Quantos têm disposição de ser discipulado por Jesus? Porque ser discipulado por Jesus fala necessariamente sobre um processo de renúncia. Você está disposto a renunciar coisas por Cristo? Você está disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida por causa do nome de Jesus? Esse é o discipulado, o verdadeiro discipulado com Jesus. Sabe, talvez essa porção, e principalmente essa primeira parte, que está no verso 25 e 26, acerca de deixarmos pai, mãe, irmãos, irmãs, até a própria vida, sabe, pode parecer um pouco dura. Essa fala de Jesus, ela pode parecer um pouco dura, mas nós precisamos entender que Jesus está aqui nos confrontando para vivermos uma realidade mais séria. Jesus está trazendo uma realidade que talvez nós levamos ou não a sério os nossos níveis de relacionamento e a maneira que nós lidamos com a fé e com a palavra de Deus e com as nossas prioridades. Jesus aqui, ele está ensinando um princípio para nós. Em momento nenhum, Jesus está falando que você deve talvez deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos e até você mesmo. Ele não está falando para você em questão de escolha ou preferência, não. Jesus está ensinando sobre um princípio que há uma diferença entre a maneira que você se relaciona com as coisas do céu e há uma maneira pela qual você se relaciona com as coisas da terra. Quando Jesus fala que você não pode amar mais pai, mãe, irmã, e tem algumas versões na Nova Almeida, essa a que a gente leu, a Nova Almeida atualizada, mas por exemplo, quando a gente lê a RA, ela fala sobre aborrecer, sabe, talvez você tenha, Jesus fala, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, ou até a sua própria vida, sabe irmãos, isso está falando sobre uma distinção entre relacionamentos. Você precisa aprender a discernir acerca desses relacionamentos. Jesus faz uma menção clara que existe uma distinção da profundidade entre o relacionamento do céu e o relacionamento aqui na terra. Se relacionar com Deus é muito mais importante do que você se relacionar com qualquer nível de relacionamento humano. O relacionamento com o reino é mais importante do que qualquer relacionamento na terra. Por isso que ele fala,
Você tem que talvez em algum momento na sua vida aborrecer os seus pais, aborrecer a sua mãe, aborrecer irmão, irmã. Às vezes você vai ter que aborrecer o seu cônjuge, às vezes você vai ter que aborrecer até você mesmo. Isso está falando de quê, meu querido? Olha para cá, está falando de você renunciar à sua própria vontade em detrimento à vontade de Deus. A vontade de Deus na sua vida tem que ser maior do que você mesmo. A vontade de Deus para a sua vida tem que ser maior do que os seus relacionamentos. A vontade de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Isso é o discipulado com Jesus. Nenhum relacionamento pode estar acima do seu relacionamento com o Senhor. Quando nós vamos para o verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim. Eu peguei até uma outra passagem, Marcos 8:34, que é um outro contexto, mas Jesus usa exatamente a mesma palavra. Ele fala, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Sabe, irmãos, aqui está falando que você precisa tomar decisões na sua vida. Existe uma dualidade no mundo espiritual, que ela vai ser eternamente confrontada no nosso coração. Esse é um debate milenar e que talvez só na volta de Cristo e quando todas as coisas estiverem completas, nós teremos verdadeira ciência, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, ponto final. Mas isso não tira de você a responsabilidade que você tem em relação a algumas coisas. Você tem que tomar algumas decisões. Jesus em Marcos 8, Ele está falando, se alguém quiser, Ele está falando então de um processo decisório, é um processo decisório. Talvez alguém pode escolher não ir. O jovem rico escolheu não ir, ele escolheu seguir a vida do jeito que ele estava. Por mais que a palavra fala que ele se entristeceu, mas ele continuou o seu próprio caminho. Você precisa se posicionar em relação a algumas coisas da sua vida. Você precisa tomar posição em relação a algumas circunstâncias da sua vida. Há uma diferença entre você receber Jesus como seu Salvador e você ser um discípulo comprometido. Como eu falei no início para vocês, tem pessoas que querem só Jesus até aqui. Jesus, eu te amo até aqui, tá? Daqui para lá não toque em nada não. Não muda não, deixa quietinho lá. Tem coisa que eu quero deixar debaixo do pano mesmo. Vamos fingir que nada está acontecendo. Mas esse não é o nível de relacionamento de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que está disposto a entregar tudo. E isso fala de uma decisão. Isso fala de você tomar a sua própria cruz. Você está disposto a viver uma vida comprometida com Jesus? Você tem esse nível de disposição? Quando eu pergunto isso para você, você não está respondendo para mim, tá? Você está respondendo para o próprio Senhor. O relacionamento é com Ele, não é com a igreja Emaús. Não é com o pastor que está pregando para você, não é com o pastor Vinícius, não é com o pastor Paulo, Mateus, não. É uma resposta que você tem que dar para o Senhor no íntimo do seu coração. É uma resposta muito séria, você está comprometido com Jesus. Sabe, eu gosto muito do exemplo de Abraão, porque quando nós lemos e analisando a vida dele, nós percebemos que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Mas o rumo que ele tomou da sua própria vida, depois desse encontro, ele teve que ter muita renúncia. Uma das primeiras coisas que Deus fala para Abraão é o quê? Sai da sua terra, da sua parentela, mesma coisa. Sai, deixa para trás. Vai para onde? Não sei, só deixa para trás. Então, primeira coisa, Abraão ele teve que renunciar à sua família. Ele teve que renunciar pai, mãe, irmão, tio, primo. Ele teve que renunciar, ele teve que deixar para trás. Sabe? Tem dado um momento na vida de Abraão que ele tem uma disputa de uma batalha com alguns reis. E ele vence essa batalha, e no final dessa batalha ele recebeu uma proposta do rei de Sodoma. E essa proposta era muito tentadora naturalmente falando. Bens, despojos de guerra. Ele teve essa oportunidade, mas ele renunciou. E a renúncia dele vem através de quê? Da entrega de dízimo a Melquisedeque, ao rei de Salém, ao rei da paz. Aquele que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele decidiu no coração dele renunciar a uma proposta para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, sabe? Ele abriu mão também em dado momento no seu relacionamento com o seu sobrinho Ló. Deus falou, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ele abriu mão de escolher a melhor parte, naturalmente falando. Ele falou, Ló, escolhe, olha para cá e para cá, qual que te parece melhor? Eu vou para o outro lado.
E Ló escolheu o lugar que naturalmente parecia ser mais interessante. Então Abraão renunciou a um lugar que naturalmente parecia ser interessante. Mas por que ele estava disposto a abrir mão do que naturalmente parecia ser melhor? Porque ele confiava no Deus que estava chamando ele. Não é sobre o lugar, é sobre a bênção que ele é. Porque Deus não falou, a bênção vai estar no lugar que eu te enviar. Não, ele falou para Abraão, sê tu uma bênção. Irmãos, olha para cá, você é uma bênção. Talvez você não entenda isso, mas você é uma bênção. E aonde Deus te plantar, nesse lugar você vai ser o abençoador. Se você está no seu trabalho, às vezes há um contexto difícil, lá você vai ser luz, lá você vai ser uma bênção, lá você vai transformar a realidade daquele lugar. Às vezes a sua família ainda não conhece Jesus, você foi enviado para lá, ser tu uma bênção para transformar a vida dos seus familiares. Você é uma bênção, assim como Deus declarou para Abraão, nós também tomamos posse dessa realidade através da fé. E para finalizar essa parte de Abraão, ele também renunciou, talvez a renúncia mais complexa, porque quando Deus chama Abraão, ele fala sobre o quê? Sobre a promessa de uma posteridade, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E aí, para isso acontecer, ele precisava ter um filho, mas ele já era de idade, e a esposa dele era estéril, mas Deus entregou o filho da promessa, Isaque. Isaque nasceu, Isaque cresceu, mas um dia Deus falou o quê? Me entrega agora a vida de Isaque. Talvez tenha sido muito complexo essa circunstância, mas Abraão em nenhum momento renunciou o pedido e a voz de Deus no coração dele. Ele não renunciou. Eu acho muito interessante nessa passagem que ela afirma que ele deferiu o golpe, irmãos. O machado desceu para sacrificar Isaque, Deus o impediu. Abraão estava disposto, ele tinha disposição de fazer aquilo que Deus estava requerendo dele naquele momento. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho muito barato, onde se você ver, se você cheirar, se você abraçar, se Deus te mostrar, se você sonhar com aquilo, irmão, se eu te falar, tem coisa que Deus pode te mostrar, talvez para uma estação da sua vida, mas irmãos, talvez Ele vai requerer de você sim, tá? Moisés, ele tinha a promessa da terra prometida, mas por conta de circunstâncias e respostas dele, ele não entrou na terra prometida. Então muito cuidado com o que a gente tem ouvido esses dias, muito cuidado com esse evangelho que está sendo pregado por aí, muito cuidado. Porque nós estamos aqui não é para que Deus faça o que a gente quer, é para que nós façamos o que Ele deseja para a nossa vida. E isso é uma vida de renúncia. Talvez você vai ter que abrir mão de coisas que não é aquilo que você deseja naturalmente. Mas no final das contas, o que Deus tem para você é muito maior. O próprio exemplo do próprio Jesus, em Filipenses 2,5, a palavra diz, tende em vós, olha o que Paulo está nos orientando, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sabe, irmãos, o nosso maior exemplo, o nosso padrão, ele se esvaziou de si mesmo. Ele renunciou tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele abriu mão da glória dele. Ele se fez como homem, como servo. Um dia eu estava refletindo sobre isso. Irmãos, é muito profundo. Jesus é muito profundo. É muito profundo. Sabe, a gente às vezes olha para essa passagem e fala, nossa, Jesus se esvaziou. E a gente remete a Jesus, ele já maduro, né, com 33 anos. Ele ali no ministério dele, como é descrito nos evangelhos. Mas irmãos, você já parou para pensar que quando Maria engravidou através do poder do Espírito Santo, Jesus, ele primeiramente se tornou um ser unicelular, era uma única célula, meu querido. Um embrião plantado. Ele se esvaziou de tudo. O Deus criador de todas as coisas se tornou o mínimo possível na barriga de uma mulher. Ele se esvaziou de tudo. E talvez você não está com disposição nem de mudar uma agenda sua para participar de uma reunião de GR, de mudar às vezes uma agenda sua para estar servindo na vida da igreja. Às vezes você não quer nem abrir mão de um lazer, um momento ou outro na sua vida para estar entregando mais para o Senhor. Às vezes você não está com disposição de abrir ali tempo que você estaria assistindo uma série para orar,
para buscar a palavra de Deus, um tempo de buscar um jejum, abrir mão de uma alimentação, em um período para servir mais ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ir para esse lugar de maturidade. Nós precisamos desejar ir para esse lugar em primeiro aspecto. Em segundo, a gente tem que decidir ir para esse lugar. E terceiro, a gente precisa aprender a permanecer nesse lugar. A vida cristã, ela é muito mais profunda do que algumas pessoas talvez tenham vivido. No verso 28 e 32, fala acerca da construção de uma casa e também de um reino para uma batalha. E talvez esses versículos, ele traz essa visão de você analisar antes de começar algo na sua vida. Então Jesus traz dois exemplos, da construção da casa, e ele traz o exemplo também da guerra, da batalha, de um rei batalhar. Mas isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Sabe por quê? Olha para cá, você não pode iniciar um projeto na sua vida sem antes avaliar acerca desse projeto. E a avaliação acerca desse projeto, eu não estou falando apenas naturalmente. O homem é dado fazer planos, sim, eu tenho que fazer os planos, eu tenho que avaliar, eu tenho que caminhar. Mas antes disso, eu tenho que também entender o quê? Que eu tenho que primeiro buscar a sabedoria do alto, eu tenho que buscar primeiro o Senhor. O que Deus tem para mim nessa área? Isso é de Deus? Essa proposta é de Deus? Essa porta aberta é de Deus? Isso que Deus está fazendo, de fato é para mim ou é só um sentimento no meu coração? Sabe, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Qualquer pessoa com um pouco de emoção pode iniciar alguma coisa na vida. Um pouquinho de emoção te coloca numa enrascada às vezes. Você emocionou, tomou uma decisão. Ei, calma. Respira. Sabe por quê? Olha que interessante. É muito fácil. Vocês já perceberam o tanto que é fácil você decidir iniciar uma dieta depois que acabou de jantar muito? Você jantou muito. Pesado ali. Aí você olha, tomou 2 litros de coca normal. E aí você olha para o coleguinha do lado, ou para a esposa, ou para um amigo e fala, eu vou começar uma dieta. Emocionou. Não é verdade? Sabe quantas academias têm sido sustentadas por cartões de créditos que estão passando mês a mês, mas as pessoas nunca entraram naquele lugar, não é verdade? Talvez você é o aluno favorito da academia, né? Está pagando, mas não está indo usar, né? Olha que maravilhoso. Decisões tomadas de maneira emocional. É um problema que a gente tem, sabe? O ponto não é iniciar uma dieta. Não é a decisão de iniciar uma dieta, meu querido. O ponto é, quando você estiver com fome, terça-feira à tarde, sua barriga estiver ali roncando, você continuar com a decisão da dieta. Não é sobre iniciar, é sobre a decisão de continuar. É sobre como eu vou continuar. Eu estou dando um exemplo simples aqui, mas isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Nós somos excelentes para começar algo, mas quando se torna desafiador e difícil, a maioria das pessoas abandonam, deixam para trás. Isso não é uma vida reta e correta, não. Isso não pode acontecer na sua vida. Tem um evangelista escocês, chama Oswald Chambers, ele diz o seguinte: o discipulado significa um compromisso pessoal com Cristo. Significa seguir a Cristo de perto e obedecer a Ele em todas as coisas. Não é só sobre aquilo que é agradável a você, mas é em tudo que Ele requerer de você. Quando nós vamos para o verso 33, diz o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Talvez, quando nós lemos esse discípulo, eu imagino que alguns de vocês precisam dizer a Deus algumas coisas na sua vida. Irmãos, olha para cá. Talvez você precise abrir mão de algumas amizades na sua vida. Talvez você precise abrir mão de alguns relacionamentos na sua vida. E eu falo isso para quem está se relacionando antes de casar, amém? O casamento é um só. Se você casou errado, no dia que você falou sim, passou a ser certo, amém? E agora você vai pagar um preço para que se torne um casamento pleno diante do Senhor. Nós não cremos em segundo casamento. Mas se você ainda não se casou e você está se relacionando, talvez é momento de você pensar sobre esse relacionamento na sua vida. Você precisa também pensar acerca de compromissos
comerciais, ou às vezes algo na sua vida profissional. Às vezes o seu trabalho tem levado você a tomar decisões, ou obrigado você a ter atitudes que vão contra aquilo que o Evangelho e a Palavra de Deus ensina. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Porque muito mais importante é obedecer. Muito mais importante é obedecer. Talvez você por um momento vai ganhar menos do que você ganha hoje. Mas é muito melhor você ganhar um pouco menos financeiramente falando e ter paz quando você vai dormir, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, do que você viver um peso e uma culpa te arrastando e uma acusação te arrastando por conta de decisões que você está tomando contra aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? Eu acho que é hora da gente dizer a Deus algumas coisas. Não é uma pregação gostosa de ouvir, não é verdade? Não é prazeroso, né? Não é bom. É melhor ouvir lá o amém. Mas é necessário, irmãos. Você está disposto a abrir mão de algo na sua vida por amor a Cristo? Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar essa postura. O Espírito Santo não precisa de mim aqui para falar isso para você. Eu só estou testificando algo no seu coração. Você sabe o que está te impedindo de crescer espiritualmente. Você sabe. Você sabe o que está travando a sua vida espiritual. Eu não preciso falar para você, você sabe. Porque o próprio Espírito Santo já está falando para você. Mas às vezes a gente finge que não ouve a voz do Espírito. Às vezes ele está falando firmemente no seu coração, mas você está fingindo que não é com você. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Ah, isso é só um vislumbre. Não, isso não existe. Isso é coisa da minha cabeça só. Aí Deus usa um irmão às vezes para falar com você, e você fala, esse irmão está enganado. Irmãos, a gente não precisa apontar nada para você. Você já sabe. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele é o prumo que traz a realidade do que tem que ser feito ou não. A vida cristã não é entre certo e errado. Não é sobre isso. É sobre decisões e renúncias. E quem vai te inspirar a tomar essas decisões não é uma pregação. Deus pode usar a pregação. Mas a pregação é só para confirmar aquilo que Deus já está falando dentro do seu coração. Quantos aqui já receberam um toque de Deus na vida? Você já recebeu um toque de Deus? Isso que eu estou falando para você, talvez você já viveu. E Deus só está revivendo isso no seu coração. Porque é muito interessante que quando Deus toca em alguma área na sua vida e isso dói, é porque é verdadeiramente a representação de quanto você está ligado a isso. Se Deus falou algo para você que talvez você tenha que deixar para trás, isso te machucou, isso gerou dúvida, é porque isso está fazendo mal para você. No contexto de novo nascimento, vou dar o exemplo do Souza novamente, tem algo que eu sempre falo quando eu estou naquele momento de evangelismo, mas não é só sobre o novo convertido, é sobre todos nós. Tudo aquilo que Deus requerer de você, é porque Deus já sabe que está fazendo mal para você. Talvez você ainda não percebeu, talvez ainda não chegou à conta das atitudes que você tem hoje, mas Deus não trabalha com o agora, Deus trabalha com a completude, Ele já sabe. Deus não é sobre o hoje, Deus ele é eternamente o mesmo. Deus ele vive na eternidade. Na verdade ele criou a eternidade, na verdade a eternidade que existe nele. Mas enfim, ele olha a sua obra completa, ele olha a sua vida completa. Irmãos, eu já tive que tomar decisões e renúncias na minha vida, que na hora eu até briguei com Deus. Falei, ai Deus, você me prometeu isso aqui, está acontecendo e agora não vai dar certo, por quê? Aí eu briguei com Deus. Mas quando eu descobri a latada que eu ia entrar, aí você volta igual o cão arrependido, não é verdade? Oh Deus, me perdoa. O Senhor estava certo, eu estava errado. Essa vai ser sempre a sua oração, tá? Porque Deus sempre dá certo, e você está sempre errado. Você só está certo quando você decide fazer a vontade dEle na sua vida. Que nós possamos diminuir a nossa carne. Porque talvez o que tem impedido você de tomar as decisões e renúncias é sobre você estar alimentando mais a sua carne do que alimentando mais o seu espírito. Quanto mais o seu espírito é alimentado, mais você está conectado ao Senhor e mais você consegue discernir espiritualmente as decisões que precisam ser tomadas. Sabe por quê, meu querido? A carne é insaciável. Se você está alimentando a sua carne em alguma parte da sua vida, sabe o que vai acontecer?
Quanto mais você alimenta a sua carne, mais fome ela tem. E mais você quer alimentar, e mais fome ela tem. E isso é um ciclo que não tem fim. Como que eu encerro esse ciclo? Alimentando o Espírito. É o que nós estamos fazendo essa manhã, alimentando o nosso espírito, amém? Sabe, é muito importante nós entendermos que tudo que Deus pedir para nós deixarmos para trás, é porque está fazendo mal para nós. Mas não é só sobre isso. Quando Deus quer que você deixe algo para trás, é porque Ele tem algo muito melhor para a sua vida. Talvez nesse texto aqui isso não fique claro, mas quando nós avaliamos toda a palavra de Deus, isso é uma realidade. Isaías 55, no verso 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Você não tem a visão completa, Deus já está vendo toda a obra completa. Você ainda está pintando o quadro, Jesus já sabe o resultado final. E é isso que Ele está tentando trazer à sua realidade. Quando Deus te pede algo, é porque Ele já sabe que aquilo está te fazendo mal e que Ele tem algo melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Às vezes quando a gente avalia, como eu citei aqui, nossa, Moisés não entrou na terra prometida, era promessa, tá? Mas Moisés foi estar com Jesus. É muito maior do que uma terra prometida, é você estar com Ele, você estar na presença dEle, você desfrutar dEle, é muito maior, irmãos. Nós precisamos ir para essa dimensão de maturidade. Você quer medir a sua maturidade, você avalia a sua oração. Você está orando para Deus te dar coisas, eu não estou falando que é errado. Vocês estão me entendendo, gente? Você pode orar pedindo coisas, mas se você só ora pedindo coisas, talvez a sua maturidade precisa crescer. Porque na verdade, a oração mais madura que você pode fazer é: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu quero isso aqui, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que você quer. Essa é a oração de um crente que está buscando a maturidade. É fazer a vontade do Pai. Porque a vontade dele é maior do que a nossa vontade. Um segundo aspecto sobre discipulado com Jesus é porque todo discipulado, ele vai te levar para um lugar. Esse discipulado vai te levar para um lugar chamado Vinde a mim. Porque a resposta para todas as suas necessidades está em Cristo Jesus. A resposta para todas as suas dúvidas está em Cristo Jesus. A resposta para tudo que você precisa está em Cristo Jesus. A resposta para aquilo que você nem sabe que precisa está em Cristo Jesus. O discipulado sempre vai apontar para o vinde a mim. Esse é o lugar mais seguro da terra. Deus, Ele está falando, Jesus está falando para você hoje: vinde a mim, vem. Sabe, irmãos, eu e os meus discípulos da nossa rede de casais, nós estamos lendo um livro cujo título se chama Discipulado. Muito conveniente, inclusive. É de um escritor americano chamado Dietrich Bonhoeffer. Tem até um filme dele que está em cartaz agora, contando sobre a vida dele, porque ele defendeu alguns aspectos do Evangelho em meio à perseguição nazista. E na leitura desse livro, eu trouxe aqui uma parte que eu quero compartilhar com vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse trecho. Diz o seguinte: quando as Escrituras Sagradas tratam do discipulado de Jesus, proclamam a libertação do ser humano de todos os preceitos humanos, de tudo que o oprime, de tudo que o sobrecarrega, de tudo que lhe suscita preocupação e dor na consciência. No discipulado, o ser humano deixa o duro jugo de suas próprias leis e vai para o jugo suave de Jesus Cristo. O mandamento de Jesus é duro, implacavelmente duro para quem se opõe a ele. Porém, o mandamento de Jesus é suave e leve para aquele que se lhe submete de bom grado. Os meus mandamentos não são penosos. Isso está na palavra de Deus, 1 João 5,3. Os meus mandamentos não são penosos.
O mandamento de Jesus não consiste em um tipo de tratamento de choque emocional. Jesus nada nos exige sem nos dar a força para fazê-lo. O seu mandamento não visa jamais destruir a vida, mas conservá-la, fortalecê-la e curá-la. Isso é o verdadeiro discipulado com Jesus. Sabe, irmãos, o próprio Jesus afirma que no mundo nós teremos aflições. E às vezes quando a gente lê esse versículo, você pensa em catástrofes, ou às vezes coisas muito grandes, mas talvez essa decisão pequena de deixar algo na sua vida para trás, uma decisão pequena talvez, coisa simples, ou às vezes uma decisão de um emprego, de uma amizade, de um relacionamento que está fazendo mal, e isso talvez seja também um aspecto de tribulação na sua vida. Mas o Senhor está falando que no mundo nós teríamos essas aflições. Tomar decisões de coisas que nós não queremos deixar para trás é uma circunstância que precisa ser avaliada junto ao Senhor. No mundo teremos aflições, mas nós precisamos o que, irmãos? Ter bom ânimo. Por que nós precisamos ter bom ânimo? Porque Jesus já venceu todas as coisas por nós. E quando Ele afirma, vinde a mim, em Mateus 11, 28, Jesus ele afirma, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de corações. E assim vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós avaliamos acerca de cansado e sobrecarregado, quando você começa a avaliar sobre esse processo, o senso comum talvez nos leva a pensar em um cansaço físico. Eu estou muito cansado. Sabe, irmãos, não é sobre cansaço físico que está sendo afirmado aqui. Porque quando você está cansado, você deita e dorme. E no outro dia você já está bem, ok? Não é sobre cansaço físico. Aqui está falando sobre um cansaço na sua alma. Talvez você está cansado, querido. Talvez a sua vida está sobrecarregada. É tanta coisa. É tanto prato que você está tendo que equilibrar na sua vida. Jesus não está falando de um descanso para o seu corpo. Jesus está falando para um descanso para a sua alma. Deus quer aliviar a sua vida de maneira interna. Deus quer aliviar os seus pensamentos e as suas emoções. Talvez você está vivendo uma tribulação de ansiedade na sua vida. Talvez você está mergulhado, às vezes até em depressão sobre algumas áreas da sua vida, sobre circunstâncias que não se resolvem. Mas nessa manhã Jesus está falando para você, vinde a mim. O resultado do discipulado com Jesus sempre vai ser essa frase, filho, vem, você está cansado, está difícil tomar essa decisão, está complexo abrir mão de algo na sua vida, vem aqui, vem para perto, porque a palavra fala que Ele vai nos ensinar, para que vocês aprendam comigo. Ele é o nosso mestre, Ele nos ensina a maneira correta que nós devemos lidar com as circunstâncias. Só que esse vinde a mim é um processo decisório. Jesus não vai pôr uma arma na sua cabeça e falar, vem aqui agora descansar. Ele não vai fazer isso. O convite foi feito, vinde a mim. Só que precisa de uma disposição da sua parte, de ir até Ele. Quantos estão dispostos a ir até o Senhor Jesus? Quantos de fato querem ter esse alívio verdadeiro para a sua vida? Talvez você está buscando alívio em outras coisas. Talvez você acha que é aprendendo mais, é se desenvolvendo mais, talvez é estudando mais. Irmão, se eu te falar, você pode ter todo o estudo do mundo. Tem coisa que só Jesus vai resolver na sua vida. Você pode ser o melhor da sua área, mas tem coisa que só o Senhor vai resolver na sua vida. Tem tentação que você sozinho não resolve. Jesus vai resolver na sua vida. Porque a palavra afirma que não tem nenhuma tentação que o Senhor vai permitir na sua vida, que junto com a tentação Ele já não deu a provisão para você vencer. A obra que Deus faz, ela é completa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. A obra que Ele começou na sua vida, ela já foi completada. Porque quem prometeu foi Ele. Ele prometeu e Ele é justo e fiel para cumprir. Quantos creem que Jesus é suficiente para todas as coisas? Sabe? Irmãos, Fernando, pode
subir aqui, por favor? Ele é o nosso alívio. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai entender. Quando eu falo que o vinde a mim é um processo decisório, a minha pergunta é: para onde você tem ido quando você está cansado e sobrecarregado? O que você tem buscado quando essa aflição bate no seu coração? Você tem tentado de todas as maneiras resolver antes de entregar para Jesus? Você tem buscado a resposta em todos os caminhos antes de buscar Jesus? Jesus, ele é a primeira ou a última opção na sua vida?